Muitas perguntas aqui de sócios Premier FC, torcedores do Curitiba ou não, assinantes do PFC Internacional. Aqui tem, olha só, presidente, o João Paulo Sávio Malucelli, de Curitiba, o Paulo Neto, de Londrina, também no Paraná. A mesma pergunta, hein? Sobre as reformas no Couto Pereira e novas tribunas, o Wesley Paixão, de Salvador, o Marcelo Guimarães, de Curitiba. Eles perguntam ao senhor exatamente sobre o terceiro anel, a nova reta da Mauá, né? Como é que está esse planejamento de reforma do Couto Pereira, se o estádio estará à altura de ser um grande estádio? E o Marcelo pergunta também se o Curitiba, com esse projeto do terceiro anel, ele desiste definitivamente de construir um estádio mais moderno, a exemplo do que estão fazendo outros clubes. O senhor acha que o estádio vai estar à altura do que necessitará o Curitiba no futuro do futebol? Nós estamos trabalhando dentro de um projeto novo que é o Espaço Protorque. É um investimento de 16 milhões que nós vamos reformular uma área inteira, uma área VIP, com 38 camarotes. E é uma área totalmente remodelada, né? E o Curitiba está passando um processo de remodelação. Nós investimos durante 3 anos mais de 8 milhões no estádio, só em conservação e melhorias. O Couto Pereira, ele é uma região centralizada e muito valorizada na cidade de Curitiba. Nós nunca desistimos de um estádio novo e moderno. Apenas que nós estamos analisando as situações econômicas. O país hoje vive um momento difícil econômico. Quando veio a questão da Copa do Mundo, nós tivemos uma preocupação porque nós sabíamos que, em função da necessidade, da velocidade dos estádios da Copa do Mundo, os custos subiriam. Então nós abortamos esse processo de uma forma estratégica, até porque nós vamos aguardar a pós-Copa, né? Porque aí nós vamos ter preços mais realistas. Nós calculamos que os custos diminuirão em torno aí de 30% a 35% pós-Copa. 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 Por quê? Porque hoje há uma necessidade violenta para terminar as obras e um custo elevado de materiais, de uma série de coisas. Pós-Copa... Tem mão de obra também, né? E mão de obra também, né? Então, nós seguramos estrategicamente. Mas temos um estádio que é central, que é querido pela nossa torcida, e nós estamos investindo nele. Fizemos um plano diretor e temos duas opções: ou continuar dentro do plano diretor as melhorias constantes do Couto Pereira, ou se tivermos uma proposta estratégica para um novo estádio. E diga-se de passagem, né, o Curitiba sempre constrói as suas coisas com o seu dinheiro, né? Nós não usamos dinheiro público. Essa é uma diferença fundamental para muitos estádios aí que estão usando dinheiro público. Curitiba não. Curitiba, tudo que ele faz é fruto do esforço da sua torcida, dos seus investidores e da sua gente. Presidente, o Anderson Schultz, de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, ele pergunta ao senhor: hoje, quando um time perde, o primeiro a rodar é o técnico, sendo que muitas vezes a entrada de outro treinador não consegue mudar a realidade. Seria essa a grande falha dos clubes de hoje? Eu entendo que sim. A nossa visão é que o treinador, você tem que tomar um cuidado muito grande quando contrata, né? Basicamente, são 4 itens principais que nós vemos num treinador de sucesso. Espírito vencedor. Tem que ser vencedor. Derrotado não vence em nada, né? Nem jogo de botão. Tem que entrar com espírito de vencedor. Segundo, tem que conhecer muito o futebol, ser um estudioso, tem que trabalhar muito, conhecer taticamente e, principalmente, ter liderança. Esses itens são fundamentais para um treinador. As pessoas, às vezes, comentam comigo: o teu treinador é muito jovem, né? O Marquinhos tem 33 anos. Eu fui prefeito de uma cidade quando meu pai estava muito doente, era prefeito com 18 anos. E fiquei 2 anos, enquanto meu pai estava no hospital, trabalhando na prefeitura como prefeito, e fiz um candidato único, sem nenhuma oposição, que substituiu meu pai. O trabalho, a competência, a vontade de vencer e a dedicação não tem idade.
Não Um pouquinho de sorte ajuda também, né, presidente? Mas quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Mais ela te ajuda. Mais ela te ajuda, né? E eu sempre digo que a mudança de treinador, ela é uma justificativa para acalmar uma pressão. Mas ela não resolve o problema. Porque o grande problema está no erro do planejamento das contratações, que muitas vezes são mal feitas pelos dirigentes também. Porque quem dá o aval da contratação é o dirigente. E no Brasil existe um equívoco enorme. Quando existe a vitória, o treinador é o grande responsável. E quando há derrota, o treinador é o grande responsável. As duas coisas estão erradas. O treinador é um mero funcionário do clube que tem uma missão de levar o clube ao local e ao objetivo que foi planejado. Ele faz parte de uma comissão técnica. Ele não é maior que o clube. Quando ele ganha, ele é maior que o clube. E quando ele perde, é a solução para o clube seguir o seu caminho. São os dois maiores equívocos do futebol. Presidente, o Arnoldo Richter, filho de Curitiba, ele pergunta ao senhor: doutor Wilson, o Curitiba tem intenção de vender o Abner este ano? Como está a situação do atleta e qual a intenção do coach em relação a ele? O Abner é um menino de 17 anos, foi convocado pela seleção sub-17, teve um trabalho maravilhoso, né, com o Galo, treinador da sub-17. Depois foi convocado para a sub-20, mas é um menino que não vai sair do Curitiba por duas razões. Primeiro, porque o Curitiba não tem intenção de vender, que é uma joia. E segundo, também porque ele tem 17 anos. Ele fez agora. É só com 18 anos que a legislação permite do jogador sair do Brasil. Mas o Curitiba não tem intenção de vender esse menino. Dentro disso, presidente, dessa juventude, o Curitiba tem um projeto diferente para até 2015 ter cerca de 65% do plantel principal formado nas categorias de base, visando até questão financeira e também competitividade. Esse foi um dos motivos para trazer o Marquinhos Santos, treinador que já passou pelas categorias de base da seleção brasileira e do próprio Curitiba? Sim, uma das razões foi essa, porque ele já tinha feito um trabalho de 4 anos na categoria de base. Hoje nós temos um time em Foz do Iguaçu que ele é os juniores nossos praticamente, são meninos na faixa até 20 anos. Estão disputando a segunda divisão. A segunda divisão, nós temos lá 14 jogadores e que estamos acompanhando com a comissão técnica do Curitiba Futebol Clube. Nós estamos colocando esses meninos justamente para avaliarmos esses meninos e reaproveitarmos. Porque o futebol brasileiro hoje tem um grave defeito. Da base, hoje, são aproveitados nos clubes em torno de 4,8%. É um número baixíssimo que você aproveita no time profissional. Então você precisa investir mais. Por isso que eu falei anteriormente na questão da blindagem dos clubes formadores. Porque hoje essa blindagem, você tem aquela legislação dos 5 anos. Quando o jogador atinge 21 anos, 20 anos, porque você faz a partir dos 16 anos os contratos profissionais, que o jogador começa a ter um desenvolvimento, você perde o jogador. Ou por mau empresário, que leva o jogador para um outro time, ou por aqueles times que não são éticos. E nós temos aqui no Brasil alguns que não são éticos, que esperam os contratos terminarem para roubarem os jogadores. Eu acho que isso precisa acabar. Nós precisamos criar um código de honra entre os clubes, para a gente ter esse respeito entre os clubes, para não acontecer isso. Porque senão nós vamos criar um problema dentro do futebol que todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. O senhor até falou sobre a União, que a União foi a responsável por esse momento do Curitiba e a sua chegada ao poder. Falta essa união no futebol. O senhor já falou que os clubes precisam estar mais antenados, o clube dos 13 deixou uma lacuna. E não é nem uma união em torno de ideais, né? É uma união em torno do próprio negócio do futebol também, né? Não, principalmente. O negócio do futebol hoje é muito importante. A televisão investe por ano quase 2 bilhões de reais no futebol. Só a televisão, que eu digo, dá direta aos clubes. Fora imagem, patrocínio e outras coisas que estão em volta do negócio do futebol. O negócio do futebol hoje, ele é muito importante e muito grande para que nós não tenhamos alguns conceitos definidos dentro da estratégia de negócio. O futebol não se tornou mais uma coisa amadora.
ela tem que ser profissionalizada e principalmente a visão dos dirigentes, ela tem que ter essa visão de CEO mesmo de uma grande organização. Ele tem que trazer resultado, ele tem que ter uma organização e o futebol tem que unir essa questão como business, mas unir também como conceito ético, né? Você tem uma formação ética que todos nós temos. Na vida nós somos éticos e os nossos ensinamentos, trazemos isso do berço dos nossos pais. E o futebol tem que ter uma conduta ética respeitando o direito de um e o de outro. Nós não temos, lamentavelmente, no futebol essa visão. O dirigente, ele valoriza mais o título, não importa como. Os meios não importam. Não importa. O que importa é o grito da arquibancada, da alegria. Eu acho isso fundamental, porque o futebol vive da emoção, mas ele tem que ser ético. Presidente, o senhor falou de business, de negócio, a importância do negócio. Tem uma pergunta interessante do nosso assinante Newton Otaviano de Itapetininga, no interior de São Paulo. Ele pergunta ao senhor, qual é a importância do trabalho, desse trabalho de marketing para o crescimento que o Curitiba apresenta? Ele é fundamental. Quando nós assumimos em janeiro, dia 6 de janeiro de 2010, nós tínhamos um orçamento de 30 milhões. Hoje o nosso orçamento chega próximo a 90 milhões. E aonde que aumentou basicamente? Claro, a televisão, ela teve um acréscimo também. Mas o maior crescimento foi na base de sócio, que nós tínhamos 2.500 sócios quando assumimos. Hoje temos 31 mil sócios e temos 26.500 pagantes em dia. Nós tivemos o aumento... Pagam em média quanto, presidente, os sócios? R$ 92,00 a média de pagamento, mês. R$ 92,00. Mas, basicamente, a valorização do nosso produto foi mais de 1000%. Isso é fruto do quê? De comunicação, de imagem, de marketing e, principalmente, um fator que eu acho fundamental. Hoje, 48% do público que comparece ao Couto Pereira são mulheres. A mulher, ela traz o quê? Ela traz a graça, ela traz a alegria, ela traz a beleza, ela traz o perfume e ela traz o amor. Porque a mulher é muito fiel. Ela não vaia, ela 48%. Chora, 48%. Ela chora, ela vibra, ela traz aquela alegria. Acabaram problemas de brigas no estádio. Tem algum privilégio de ingresso? Custo de ingresso? É o mesmo preço de ingresso? Mas só que foi dirigido ações específicas para as mulheres. Nós fizemos uma pesquisa agora recentemente e nós inauguramos 18 fraldários em todos os banheiros do estádio. E foi com base numa pesquisa feita e grande parte da pesquisa elegeram a maior necessidade dos banheiros, os fraldários, que foram feitos pelas mulheres que traz a família filhos, também, né? E trazem os seus filhos pequenos. Como é que o Curitiba lida com torcida organizada, espaço, tudo, depois de tudo que aconteceu? Mudou a relação, né? Mudou. A torcida organizada hoje tem um acordo de conduta com o Curitiba, inclusive com punições. Se ela fizer alguma coisa dentro do contrato que ela tem com o Curitiba, ela é punida, porque a diretoria da atual torcida organizada responde. E ela é um dos fatores de sucesso da não violência dentro do estádio hoje, no Couto Pereira. Presidente, a gente está falando muito agora sobre futebol como produto, profissionalização, business, e a gente vai entrevistar treinadores, dirigentes, jogadores, e existe uma reclamação geral em relação ao calendário do futebol brasileiro, tratando ele como produto. O que precisa ser feito? Os dirigentes conversam para se mudar o calendário, chegar a um consenso em relação a isso, para chegar até a CBF? Nós temos um pensamento, né? Eu sempre sou um sonhador, né? Mas não é só este presidente, outros presidentes que nós temos conversado sobre isso também têm o mesmo pensamento. Nós acreditamos que o calendário brasileiro tem que ser mais racional. O Curitiba fez 32 partidas até o último jogo com o Náutico. É um absurdo. Foram 32 partidas. O segundo semestre, em função da Copa das Confederações, será mais absurdo ainda.
O que nós precisamos fazer é racionalizar os campeonatos regionais, porque nós estamos tendo uma evasão de público enorme, não há um atrativo deste produto, então nós precisamos melhorar essa condição, trazer os campeonatos regionais racionalizados. Por exemplo, Curitiba, o Paraná tem 12 clubes, eu acho um absurdo. Nós podemos ter no máximo 8 clubes. Sei lá, 10 ainda é aceitável, desde que seja mais racional, porque senão nós vamos matar os campeonatos regionais. São mais de 4 meses, né? São mais de 4 meses e não é só isso. 23 datas, né? Curitiba disputou, acho que 24 partidas, se não me engano, no Paranaense. Então nós temos que racionalizar isso e a legislação precisa mudar. E ano que vem é pior, hein, presidente? Por causa da Copa. Por causa da Copa. É a mesma situação praticamente. Deve começar o estadual antes, a pré-temporada então ser mais curta. Você tem pré-temporada mais curta e esse traz um problema de prejuízo técnico, um prejuízo de contusões. O Curitiba gastou o ano passado em jogadores no departamento médico 8,7 milhões, que não jogaram 1 minuto durante um ano, através de contusões. A média do futebol brasileiro hoje, de jogadores que estão fora das partidas, chega a 12% e alguns até a 16%. Quando tem traumas, que é problema de joelho e tudo. O Emerson, por exemplo, pode completar em julho um ano sem parar. Então, o futebol, ele precisa se racionalizar, porque o custo de manutenção de plantéis é absurdo. Você tem que ter hoje 42 jogadores para manter. Você não pode ter mais 28 jogadores, 27, como era no passado. Hoje não há mais, porque o calendário exige. E os times que têm maiores plantéis e que têm essa gestão mais eficiente são os times que vão chegar. Não tenho dúvida disso. O Campeonato Brasileiro vocês vão ver no segundo semestre. Nós vamos ter um período de 1 mês de recuperação e depois vamos ter jogos, quarta, domingo. Não dou 2 meses, nós vamos estar com departamentos médicos cheios. Lotados, com custo absurdo, impagável para os clubes. Porque você ter um jogador que fica 6 meses, 4 meses no departamento médico, é um custo terrível. Mas não aumenta a sua fonte de receita também com jogos mais frequentes, presidente? Você é muito relativo. Depende, por exemplo, da qualidade do teu espetáculo. Se você tem muitos jogos... Mas o senhor já vendeu seu espetáculo? Você vendeu para o sócio. Você vendeu para o sócio. Mas tem um detalhe. O teu sócio, se você perde 2, 3, ele deixa de pagar. Aí ele foge. Se a qualidade do teu espetáculo não é uma qualidade boa, você não tem o atrativo da paixão. Aí você tem que criar outros meios que a conveniência. Através de desconto em compra em supermercado, compras em salão de beleza, ginásticas e tudo mais, para que a pessoa faça a conta e aquela economia que ela tem de desconto compensa o pagamento que ela faz como sócio. Mas o amor e o ódio estão muito próximos, Lito. Quando você perde, o ódio é maior que o amor. Quando você ganha, o amor é maior que o ódio. E essa administração de demanda em estádio de futebol é uma coisa complicada, né? A gente morre de pena de ver estádio vazio, com tanto interesse por futebol como se tem nesse país. Como é que Curitiba administra a questão dos ingressos? A gente está começando a chegar agora com Copa do Mundo, estádios novos, num absurdo de parâmetro para custo de ingresso, para entrada em estádio, que assusta a gente. Como é que vocês lidam com isso? Veja, o nosso sócio, ele paga numa média por jogo R$20, que é baratíssimo. E como a gente fez isso? Considerando 4 jogos mês. E o ingresso comum está 95. O que a gente fez? Tem até uma pergunta do assinante completando aqui sobre isso. Ele diz para o senhor: eu sempre vou querer ver o Curitiba campeão, sempre vou querer ver meu clube, mas não quero virar torcedor de televisão, porque o ingresso, presidente, está ficando muito caro e afasta a torcida do estádio. Nenhum clube brasileiro cobra tão caro do próprio torcedor. E eu tenho medo também que a reta da Mauá seja totalmente elitizada. Como é que podemos fazer a solução desse problema, presidente? Olha, você veja, eu estava explicando aqui, nós temos hoje o sócio que a média é 92, mas a arquibancada é 60. A média é 92 porque tem espaços VIPs também no Curitiba. Mas a média, o ingresso da arquibancada, que são 16 mil lugares, é R$60. Se ele tem 6 jogos, faça a conta.
O problema é que muitos torcedores, eles só vão nos bons jogos, nos bons espetáculos. Então, o que o Coritiba fez? Adotou uma política de valores maiores de ingresso para incentivar o sócio-torcedor. Porque senão não compensa. E o sócio-torcedor, nós temos hoje uma das maiores médias de público. Por exemplo, o jogo contra o Náutico, um jogo sem importância, nós tínhamos 22 mil pessoas dentro do campo. Né? E ainda com domingo, às 6h30, frio, chuva, né? E nós tínhamos lá quase 22 mil pessoas. Tinha o jogo da Seleção Brasileira antes, à tarde, 4 da tarde. Antes. Então, o que é isso? É o estímulo para o nosso sócio, para ele ser o sócio. Às vezes, a nossa média de comparecimento público de sócios são, nos grandes espetáculos, em torno de 90%. Nos médios, em torno de 70%. E qual é a capacidade do Couto Pereira? Hoje é 37 mil autorizado pela Polícia Militar, mas com esse trabalho da Mauá vai para 45 mil lugares. Olha. 45 mil lugares. O que nós estamos fazendo? Trabalhando fortemente esse conceito do sócio torcedor, para que ele possa colaborar com o clube e o clube não viver de acordo com as suas campanhas. Porque às vezes você tem num período de campanha que você não vai bem. Se você tem um sócio pagando em dia, você tem condição de manter teus custos, as tuas despesas e fazer frente ao teu orçamento. Se você não tem essa entrada de sócio, esses valores, você não tem condição de manter o teu orçamento. Vou abrir espaço para a última rodada de perguntas, né? Rodada final de perguntas e abrindo com a Nádia Mauad, que conhece tudo de Curitiba aqui, acompanhando o dia a dia do clube. Falando Curitiba, futebol paranaense, uma curiosidade, presidente. Por que o diálogo entre os dirigentes do futebol paranaense, digo principalmente entre Coritiba e Atlético, é tão complicado, vendo a dificuldade que foi para se conversar em relação ao estádio, com o Atlético cedendo a arena para a Copa do Mundo? O diálogo realmente parece para a gente, as faíscas às vezes trocadas na imprensa, nos sites, por que o diálogo é tão complicado? O Alex mesmo falou sobre isso, que ele voltou ao Brasil e ele se chocou em ver o futebol paranaense sem diálogo, que ele acha que conversando, o futebol paranaense tende a crescer muito mais. Por que acontece isso? Não vamos ser hipócritas, né? Existe do lado de lá uma pessoa que tem um pensamento completamente diferente do nosso pensamento, né? Existe um processo discriminatório, um investimento muito grande num único clube do Estado, em detrimento aos demais, não houve o princípio de isonomia, e aí se achou que a obrigação era dos outros clubes e não deste clube que deveria procurar o Curitiba ou o próprio Paraná. Parece que agora houve um diálogo com o Paraná. O Curitiba sempre esteve aberto. Agora, o Curitiba nunca abriu mão das suas convicções e daquilo que o Curitiba exigia. O Curitiba, ele tem o seu estádio construído a custo do trabalho da sua torcida, da sua gente. Agora, nós tínhamos um diálogo tranquilo com a gestão anterior do nosso rival e sempre foi muito tranquila a relação com o ex-presidente. Hoje, nós temos uma relação, não diria ruim, mas não somos amigos. Nós nos tratamos bem, nos conversamos, mas temos uma falta, vamos supor, de sentar na mesa mais vezes. Eu acho que isso é um processo de maturidade e de que vai acabar as pessoas acertando esses seus conceitos e vendo de que o interesse da comunidade é maior do que os interesses pessoais. E o Curitiba sempre estará disposto a esse entendimento, desde que os interesses do Curitiba sempre sejam preservados. Lino, sua última pergunta. Eu queria cumprimentar, antes de mais nada, o Camarote pelo espaço que tem, né? O raro espaço de a gente poder falar sobre administração no futebol, para a gente poder falar sobre conceitos e propostas, né, para o futuro do futebol brasileiro. Cumprimentar o presidente pela visão, né? E mais que isso até, a gente acabou não falando praticamente de futebol, de bola no chão, né? Que é uma coisa que num dado momento o presidente até se estimulou a falar, dizendo que foi para a Europa e que viu os times europeus jogando e que isso, de alguma forma, né, lhe mexeu um pouco. O futebol brasileiro, fala um pouco nessa nossa despedida, presidente. O que o senhor acha que tem que mudar dentro de campo? O que o Curitiba faz com relação ao seu projeto técnico e o que ele imagina do futebol? O senhor o que imagina? O Felipão chegou a citar o Curitiba como modelo de estilo
nível de jogo para se jogar? Tá vendo, presidente? Bom, a gente ficou muito lisonjeado com a declaração do Filipão, né? Falou Fluminense, Corinthians, mas aí Atlético Mineiro, na quarta-feira nós fomos desclassificados pelo Nacional de Manaus na Copa do Brasil. Aí foi uma ducha de água fria, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro ele tem alguns aspectos que vão refletir muito no campo. Eu acho que a era dos novos estádios será fundamental, isso vai trazer um valor agregado. A organização do futebol vai dar uma tranquilidade maior também de investimentos. Qualidade do piso, né? Tomara que melhore, a gente consiga jogar menos buraco, né? E outra coisa também, a questão da organização. Eu acho que as federações, as confederações têm que estar mais atentas sobre as organizações dos campeonatos, né? E principalmente, nós temos que valorizar muito os clubes formadores. Eu estive recentemente em Portugal, numa conversa com o presidente do Benfica. O grande problema que eles têm lá é lançar os jovens, eles não conseguem lançar, porque a torcida é tão exigente que eles têm que estar sempre trazendo talentos de outros países e jogadores já formados. E o jovem tem muita dificuldade de ser lançado em Portugal. Nós precisamos redescobrir a alegria da rua, da favela, daquele menino que batia a bola, que tinha um encanto técnico que nós estamos perdendo muito pela condição física que o país está vivendo e que o futebol está vivendo de uma forma geral. Nós temos que apoiar muito os times formadores. Eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito. Nós temos que, principalmente os treinadores, têm que evoluir, né? Nós precisamos mudar a mentalidade dos treinadores. Os treinadores, alguns já estão ultrapassados, outros precisam se aperfeiçoar, são inteligentes, dedicados, trabalhadores, mas precisam conviver mais com o futebol europeu, ver o que está se jogando, porque tecnicamente nós somos os melhores e sempre seremos talentosos. Sabemos jogar bola, a gente precisa saber jogar futebol melhor. A gente precisa saber ser inteligente taticamente, a gente precisa ter uma visão muito clara a respeito de estratégia e principalmente nós precisamos nos organizar. A partir do momento que nós estivermos organizados, nós seremos imbatíveis. Essa é a visão que nós temos. Estamos chegando ao final de mais um Camarote FC e, como já é tradição aqui, o recado final do presidente. O presidente Wilson Ribeiro de Andrade pode dar o seu recado para a torcida do Coxa, líder do Campeonato Brasileiro, presidente. Bom, eu primeiro queria agradecer a vocês a gentileza e o carinho que nos trataram, o Curitiba Futebol Clube, e sempre tenho acompanhado o comentário de vocês a respeito do Curitiba e sempre foi muito carinhoso. Eu diria à nossa torcida de que eu me sinto um homem muito feliz e realizado, né, e honrado por ter a oportunidade de ser presidente do Curitiba nesse período. Nós, em 3 anos e meio, ganhamos 16 títulos em todas as categorias do clube. Então, eu me considero um homem de sorte, né, de muita sorte. Aliás, sempre tive muita sorte na minha vida, né? Eu fui uma pessoa iluminada, Deus tem me ajudado muito, principalmente na minha luta, né? Uma luta muito grande, mas estou vencendo e vou vencer e serei sempre um vencedor do meu lado pessoal. Minha família, que é a razão da minha vida. E o Curitiba, que é tudo para mim. Curitiba é o sonho. O meu sonho é levar o Curitiba aos 6 melhores do Brasil e estar sempre disputando títulos. Porque a felicidade é um processo momentâneo. Não é todo dia que você é feliz. Mas são felizes aqueles que sabem que serão felizes porque estão vivos. Obrigado. Obrigado ao senhor, presidente. Parabéns aí pela sua gestão. Parabéns pelo seu modo de encarar as coisas de vida, sempre procurando a conciliação, procurando trazer boas histórias, bons exemplos para a gente, né? Sempre um aprendizado, o presidente Wilson, nessa luta dele, né? A luta para um futebol melhor, né? Não é uma luta pela sobrevivência do futebol, que eu acho que é muito importante, e esses exemplos, boas práticas, que a gente sempre faz questão de trazer aqui para você, assinante do Premier FC, assinante do PFC Internacional que nos acompanha, mostrar os bons exemplos
que podem ser dados no futebol brasileiro aqui no Camarote FC. Obrigado, Wilson. Muito boa sorte para você, que merece muito. Muito boa sorte ao Curitiba nesse Brasileirão, que faz o seu melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos. Também boa sorte no segundo semestre do futebol brasileiro, aí com Copa Sul-Americana, uma série de eventos, né? Quero agradecer também as participações da Nádia Mauad, que sabe tudo e mais um pouco sobre Curitiba, veio trazer toda a sua experiência do dia a dia do Curitiba aqui. A torcida do Curitiba deve estar bastante satisfeita aqui com o que ouviu da Nádia. E o Carlos Eduardo Lino, apresentador do Sport TV News, comentarista do Sport TV. Joga em todas, né? Bate corne e vai para a área cabecear. O Carlos Eduardo Lino, muito obrigado pela tua presença. Prazer foi também. meu. Prazer foi meu. E é claro, a você, assinante, sócio Premier FC, assinante do PFC Internacional, que mais uma vez nos ajudou a fazer esse programa com as suas perguntas pelo Twitter, pelo Facebook, pelo e-mail e com a sua audiência também. Fique ligado no site do Premier para saber quem será o próximo convidado do Camarote FC. Agradeço a sua atenção, um abraço a todos e até lá. Grande chance na batida! Sabe com quantos eventos se faz a emissora oficial do UFC no Brasil? Todos. Só no Combate você confere todas as edições do UFC ao vivo e com exclusividade. As pesagens, absolutamente todas as lutas e ainda programas exclusivos para você não perder nenhum detalhe. Transforme a sua casa no maior evento da noite. Combate, a emissora oficial do UFC no Brasil. A bola não para de rolar no canal 24 horas do Premier FC. Futebol o dia inteiro para você reviver as emoções da última rodada. De segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, você acompanha uma programação especial de cada clube, fica por dentro dos bastidores e se aquece para o próximo jogão com confrontos históricos. E tem ainda o Camarote